O projeto de pesquisa que eu vou falar é sobre o Panteão da Pátria. Eu sou orientanda da Leia e dentro de tudo isso, ela aborda sobre o Panteão da Pátria e suas várias categorias. Eu tô dentro da categoria de elite política. E dentro da elite política a gente vai ter diversos nomes, cerca de 14. O Herói da Pátria, eu acredito que ele tem mais de 70 nomes, e dentro desses 70 nomes, 14 são da elite política. E dentro da elite política eu separei 2 nomes que tem um grande contraponto entre eles e que eu achei muito interessante destacar justamente por conta disso, pelas suas complexidades em relação. Eu primeiro vou falar sobre Getúlio Vargas, que foi com certeza até hoje um grande político brasileiro. Ele tem um grande nome, tem um nome de peso, porque ele foi um presidente do Brasil. E o que eu acho mais interessante em tudo isso é porque a forma como ele é apresentado na Câmara e no Senado é como uma justificativa. Ele não vem falando da vida dele, dos feitos, nada disso. Eles chegam com justificativas e das coisas que ele fez, como se eles quisessem, tipo, mostrar, olha, fez-se tudo isso, houve-se tudo isso. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é porque, assim, quando eles vão falar sobre ele, eles colocam vários elogios, falando que ele era um presidente incrível, pai dos pobres, e que ele fez isso, que ele fez aquilo. E eles colocam a palavra ditador de uma maneira muito suave, como se fosse algo comum, como se ele tivesse ocupado um cargo público. Mas não, e eles não destrincham em relação a isso. Eles levam o tempo que a gente viveu de ditadura e golpe como se fosse algo simples, algo irrelevante. E é muito interessante ver que dentro disso não teve nenhum deputado que foi contra, não teve nenhum voto ou menção de alguém contra. Não, isso passou como se fosse algo comum. Enquanto Miguel Arraes é um homem que ele vai representar a esquerda. E ele vai ser considerado um homem exemplo. Ele é formado em direito, vai ocupar cargos públicos aqui, especialmente no Nordeste, onde ele vai fazer assim uma carreira incrível, que vão considerar ele um homem revolucionário. A diferença, até mesmo na forma como é apresentada de um para o outro, é justamente nisso. Enquanto o Vargas, se eles trazem de uma maneira justificando o porquê, Miguel Arraes não. Miguel Arraes, ele se traz o modelo da vida dele, como se fosse realmente um homem digno, um homem revolucionário, um homem que estivesse no ideal de ser considerado um herói nacional. E o mais interessante do Panteão da Pátria é porque o Panteão da Pátria, ele elege pessoas que representam um tipo de herói para o Brasil. Então, assim, é muito interessante a gente colocar em peso, em balança, vamos dizer, que a gente, por um lado, tem um homem que é considerado um homem revolucionário, de carreira incrível, que fez sua carreira no Nordeste, Miguel Arraes, e você, por outro lado, colocar Vargas, que sim, tem todo o seu peso, tem todas as suas contribuições, entretanto, tem muitos malefícios em relação às coisas que aconteceram na ditadura, e que até hoje tem pessoas que sofrem memórias por conta disso. E o mais interessante disso, que eu acho que um dos motivos que me fez pensar nisso é porque justamente ele traz esse contraponto entre os dois, que é muito interessante, essa maneira como a gente pode ter um olhar sobre duas faces em algo que está sendo representado.